Olá, esse é mais um Mesa de Crente. Hoje, um convidado aqui na nossa mesa, o irmão Jair, do projeto Jesus, o pão da vida. Jesus, o Pão da Vida. Projeto Pão da Vida. Logo após a nossa vinheta, a gente começa esse nosso bate-papo. Fique aí, vai lá e se inscreva no nosso canal e deixe seu like. E aí, Jair, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Mesa de Crente. Amém. Jair, projeto Jesus, o Pão da Vida. Isso mesmo. Conta aí, projeto é esse? Como é que nasceu esse projeto? O que aconteceu? Acordou um dia de manhã, vou sair distribuindo pão, alimento, pregando a palavra, pão físico e pão espiritual. Como é que foi isso? Uma boa tarde a todos aí. Começou no coração do irmão Edmilson, que hoje está lá na Bahia, né? Fazia parte desse projeto também. Deus colocou no coração dele em 2019, se não me engano. E ele me chamou e eu sempre, desde quando eu me converti, eu sempre tive desejo de fazer a obra, né? Esse arde no meu coração. E ele me chamou, então juntou eu, o irmão Edmilson, a irmã Carmen, irmão Adilson, irmão Agnello, irmão José e a esposa dele, eu no meu carro e o irmão Adilson no outro carro. Compramos pão com o nosso próprio bolso, arrumamos 2 garrafas de café e nós não tinha camisa padronizada ainda e fomos pra rua. Começamos ali embaixo do viaduto, ali na entrada da ilha, que vai para o aeroporto. E nós fomos ali para trás do hotel Shoptime ali na Avenida Brasil, Uhum. né? Começamos ali, num sábado. E ali tem um bom número de Tem ali, pessoas tem assim, né? muitos moradores de rua, dependentes químicos ali. E começamos ali. Aí fomos expulsos dali, porque as pessoas não gostam, né, de quem cuida dessas pessoas da rua, mas a gente está ali para fazer o vídeo do Senhor. A gente está fazendo o que Deus mandou, né? Tive fome dessa de comer, né? Então a gente está fazendo o vídeo. Então no momento incomodou a gente, né? Mas a gente ficou ali. E hoje vamos para 7 anos. 7 anos 7 anos nessa para a honra e glória batalha. do Senhor Jesus. Hoje nós estamos padronizados. Hoje nós temos, graças a Deus, doações. Hoje nós podemos contar com o nosso armário cheio lá de café, açúcar. Nós já temos o mês todinho o pão pago, Uhum. que pessoas que acreditaram nessa obra, porque a gente presta conta, a gente mostra o que a gente gasta, a gente bate foto, né? Depois tem umas fotos para mostrar aí, o pastor vai mostrar, do que a gente faz na rua. E não é só o Essas pão. fotos não é para ficar fazendo selfiezinho Não, bonitinho, não, né? não. Se você não, essas Abraçadinho, fotos é para não. mostrar a obra do Senhor que é feito com as doações dos irmãos e para mostrar também a carência, a necessidade que essas pessoas passam, né? Porque Faz parte do relatório, né? Para sim, aqueles que sim. fazem a doação, né? Até ver o que está sendo feito, um bom trabalho, um bom proveito das doações deles, né? Sim, não é à toa que nós estamos há 7 anos já, né, nesse projeto aí, que para ter uma prova disso aí, nós temos uma van, e teve uma época que a nossa van ficou um conserto, quebrou umas peças lá e a van é caro. Então, devido a essas fotos, que é importante que a gente coloca, Uhum. uma irmã que fazia parte desse projeto, viu as fotos pelo WhatsApp, né, e perguntou da van. E eu falei para ela, a van está quebrada, tá assim, assim, aí ela falou assim, ó, tem como você vir aqui em casa? Aí eu fui na casa dela. E essa irmã, que não é da nossa igreja, é de outra igreja, outra dominação, mas o projeto é de Deus, é para todos, ela doou R$ 3.000 pro Eita. conserto da van. E eu fui, levamos para ela, só que não deu. Tinha outras coisas para fazer. Aí ela, em outras fotos, ela viu a van de novo, ela falou assim, irmão, e a van? Eu falei, irmã, não deu, faltou, ainda tá faltando algumas peças e tal. Aí ela falou, pode vir aqui de novo? Eu voltei na casa dela de novo. E ela doou mais 3.000. Ela doou R$ 6.000 para o conserto da van. E isso aí a gente vê a mão de Deus. A gente vê a mão de Deus isso daí, porque quando é uma coisa séria, as pessoas veem que é sério e as pessoas doam. Então, louvo pela vida dessa irmã aí. Deus abençoe sempre a sua vida, que não deixe faltar nada na sua casa, né? Que viu que o projeto é sério e
Não só ela, como vários outros irmãos, que tem até hoje um irmão aí, não vou citar nome, né, mas ele, desde quando começou esse projeto, ele doa, ele nunca parou de doar. Ele sempre doa açúcar e café. Ele sempre tá aí 7 anos com nós direto aí. Então, a gente vê a mão de Deus, né? E hoje estamos aí, né? Estou aqui hoje junto com o pastor que fez esse convite para falar e que você seja um ajudador, seja um doador, seja um cooperador e seja também um membro para fazer a obra do Senhor, né? Porque tudo começa com um, basta você se colocar, né? Justo, né? Mas vocês, além do café, do alimento físico, qual o mais importante disso aí que vocês levam? Primeiramente, a gente, antes de começar a gente leva primeiro a palavra do Senhor, né? Como a gente sabe que eles estão ali, às vezes a gente até acorda eles que estão dormindo, que a gente chega lá às 7 da manhã, a gente vai numa área muito crítica, são duas áreas muito críticas que a gente faz, é aqui no Mandela, embaixo da linha do metrô do Mandela, na favela do Mandela, Uhum. ali é tristeza, a gente vê que a dependência ali é demais, né? Pé do Jacarezinho ali. E a gente também faz no Arco da Lapa. Depois as fotos vão mostrar ali. Então ali no Arco da Lapa é um lugar também muito pesado espiritualmente, né? E a gente, primeiramente, leva a palavra do Senhor para eles, né? Porque o café é importante, mas primeiramente a palavra. Né? A gente tira aquele momento com eles ali de 5 minutinhos, 10 minutinhos, prega uma breve palavra ali, porque também não é muito do falar, né? Uma Uhum. breve palavra e eles prestam atenção, tá? Eles prestam atenção, que a maioria lá, 90% é desviado, né? Então eles prestam atenção. Quando começou foi difícil, porque era uma guerra espiritual tremenda. Hoje a gente chega lá, a gente é respeitado, eles ficam na fila esperando a gente, já naquela fila. Eles ficam na fila. Quando aparece algum tumulto, eles mesmos resolvem lá e a gente não precisa muito tomar muita frente. Mas é primeiramente a palavra do Senhor que é lançada, né? Depois a gente serve o café para ele, mas o importante é mais a palavra para eles poderem ver que a gente está ali pela vida e pela palavra deles. Porque o café é só uma isca, né? Como dizia a irmã de Nilson. O café é uma isca. É uma isca para pescar, né? É. Isso. Mas como você já disse, nós vamos botar as fotos aqui, você vai estar podendo comentar cada foto, mas vamos voltar lá atrás, bem antes disso. Lá quando o Jair nasceu de novo, se tornou uma nova criatura. Como é que isso foi isso? Como é que você encontrou Jesus Cristo, ou Jesus Cristo te encontrou? Nasceu num lar cristão ou não? Como é que foi esse encontro? Quem era o Jair antes de Cristo? Eu costumo falar que quem me conhece, eu falo assim, meu, que eu já era um fio desencapado. Eu era, eu era muito farrista, muito zoeira, muito. Mas eu sempre tive temor a Deus, porque eu não fui criado no lar cristão. É, acho que meus 9, 10 anos, acho que com 8, 7 anos de idade, minha mãe teve que lá, me levar para casa da irmã dela para morar com ela, porque eu mamava, aí minha mãe não aguentava e botou. E eu fui morar com essa minha tia Célia, e ela é da Assembleia de Deus, e eu fui morar com ela. E então, nesse meio tempo que eu morei com ela, eu escutava os hinos, né? Por isso que a Bíblia fala aí. E do que sofri no caminho do Senhor, para quando ele cresça, eu nunca esquecer. Então aquilo ficou na minha memória. Só que eu saí de lá, né? Cresci, saí de lá e voltei para minha mãe. Então, dos meus 12 anos até os meus 40 e poucos, foi só ladeira abaixo, né? Eu sempre trabalhei, mas eu vivi uma vida totalmente, né, louca. E tive minha primeira família aqui no Rio, não deu certo, separei. Morar sozinho, morei muito tempo sozinho, mas quando eu chegava em casa, eu me arrependia do que eu fazia, Uhum. né? Eu me arrependia do que eu fazia, ia dormir pedindo para Deus me libertar daquela vida que eu não queria mais aquela vida. Mas no outro dia eu fazia tudo de novo. E eu sempre, mas eu pedia, né? Pedia a Deus. E eu tive um sonho. Eu não fui evangelizado por ninguém, não fui. Ninguém me parou na rua para falar de Jesus para mim. Foi de tanto eu pedir, eu tive um sonho. E nesse sonho, não, antes do sonho, eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir e me acordei umas 2 horas da manhã. E liguei para minha ex-esposa.
a qual eu tenho uma filha com ela de 16 anos, Alice, o nome dela. Liguei pra ela umas 2 horas da manhã e falei pra ela me perdoar do que eu tinha feito, né? Que ainda gostou. Ela falou, vó, tu me magoou muito, então. Aí eu falei, se eu mudar de vida, você me dá uma chance? Ela, você não tem jeito não. Eu falei, mas se eu mudar de vida? Aí ela, tá, te dou uma chance. E aquilo eu peguei pra mim, guardei e dormi. E eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava no meio da rua andando, com as minhas roupas embaixo do braço, no saco, e vinha um senhor na minha direção e falava assim mesmo, me mostrava 2 chaves, e falava assim mesmo, ó, essa é a chave da casa e essa é a chave do portão. Mas você só vai entrar na casa quando tu lavar essa roupa. E eu olhei pro lado, era roupa de neném recém-nascido. E eu falava pra ele, mas essa roupa é de neném. Aí não, você só vai entrar quando você lavar essa roupa. Mas a roupa de neném, o neném nem nasceu ainda. E não, você só vai entrar quando você lavar essa roupa. Eu me acordei, fui trabalhar com aquilo do meu coração, fui trabalhar, mas fui trabalhar decidido do que eu queria. Falei, não, eu vou procurar uma igreja. Vou procurar uma igreja, que eu vou sair dessa vida. E quando Deus tem um plano na vida do homem, ele faz tudo certo. Fui para trabalhar numa segunda-feira de novembro. E meu carro enguiçou, eu voltei pra garagem cedo. E encontrei um irmão na garagem. Nem sabia que ele era crente. Quando ele me viu, ele já veio falar comigo, me abraçou, aquele negócio todo. E lá eu comecei a chorar, contei minha vida pra ele. Aí ele falou, vamos pro culto mais tarde. Isso era numa segunda-feira. Aí ele falou assim, meu, mas eu trabalho o dia todo. Eu só vou largar 8 e pouco da noite. Ele, não, vamos. Fui trabalhar. Mas o inimigo, ele é sujo. Ele teve um engarrafamento na cidade e engarrafou tudo. Eu larguei quase 9 horas da noite. Aí eu ainda não entendi o que era Espírito Santo, né? E aquele negócio na minha mente. Liga pra ele e agradece o convite. E eu liguei pra ele agradecendo o convite. Falei, não dá, larguei agora, não posso ir. Ele, não, vem, que o culto ainda não terminou. Aí eu fui, desci ali na Cidade de Deus. Uhum. Entrei na comunidade, ele tava me esperando, entrei na comunidade, uma igreja pequenina. Eu do lado de fora, não consegui entrar do lado de fora. E quando eu cheguei lá, o pastor tava pregando assim mesmo. Você aí, Deus ainda tem esperança na tua vida. E ele quer fazer uma obra na tua vida hoje. E ali eu entreguei minha vida a Jesus. E depois eu fui entender o meu sonho. Eu não entendi a Bíblia, eu fui entender meus sonhos. Quando Nicodemo vai ter com Jesus. Hum. Aí eu fui entender a roupa de neném, que era para me sair daquela vida e nascer de novo. E ali eu tô aí até hoje, pela misericórdia do Senhor, aos troncos e barrancos. Dói, mas é melhor passar com ele do que sem ele. Já É, te trouxe alguma frustração no início, assim, criou alguma frustração em relação ao que você ter esperado? Falei assim, eu vou, como você mesmo disse, eu vou mudar de vida. Você falou para esposa, falou, se eu mudar de vida, houve essa mudança ou houve alguma frustração que você não alcançou o que queria ter alcançado? não, da parte de Deus eu nunca me frustrei com ele, porque eu sei que ele tem o melhor para nós, né? Mas da parte do ser humano, da parte do homem, da parte da pessoa, sim. A gente se frustra, né? Porque a gente espera algo, né, acontecer e os planos de Deus não são às vezes o que é para nós, né? E a gente cria uma certa esperança porque, né, a gente é ser humano, mas eu coloquei no meu coração uma coisa, que eu prefiro fazer a vontade dele do que a minha própria vontade, mesmo que isso doa em mim. E a respeito da esposa aí que eu falei, na época nós não voltamos porque Deus tocou no meu coração algo, outra coisa que eu sabia que talvez não ia dar, então eu achei melhor agradar a Deus do que agradar a pessoa e o ser humano. E eu tô aí até hoje, né? E até o momento, não com Deus, mas com o ser humano a gente se frustra sim. O próprio Jesus diz, né, que aquele que não deixar,
Não é que vai abandonar, não Não, é é isso aí. abandonar. Mas Jesus tem que ser prioridade na Com nossa certeza, vida. sempre. Primícia tem que ser Até Jesus. para a gente não se frustrar com nós mesmos com a decisão de que tomarmos em relação a Cristo. Senão a gente não se frustra com Ele. Mas pode nos frustrar porque esperar algo que Jesus, que Deus não nos prometeu. Né? Mas Jair, e aí esse foi seu encontro, decisão sua, pessoal, né? De ter um encontro com Cristo esperando para mudar. E mudou, né? Mudou. Mudou. E tá me mudando. E está Tá mudando. Né? mudando. A gente A não... mudança é constante, né? Com certeza. A vida do cristão é a vida mudança constante, né? A gente nunca vai estar Cria uma 100%. nova realidade dentro de uma nova esperança. Sim, eu costumo falar uma coisa, às vezes, assim, é, eu não tenho tudo o que eu quero, mas aí me dá aquilo que eu preciso. Isso eu trago pra mim, né? Porque se a gente querer tudo que a gente quer, a gente desvia, sai do foco. E às vezes a gente como cristão, a gente tem que entender que às vezes não é aquilo que a gente quer, é aquilo que ele quer pra nós. É, eu queria tanta coisa na minha vida. Ele não é o gênio da lâmpada É, mágica, né? queria Que a tanta gente coisa na minha vai lá vida. e Quem não queria ter uma quero vida isso, me melhor, dá né? isso. Quem não queria ter uma vida melhor. Mas a gente tem que entender que não é isso. Evangelho não é isso. Evangelho é renúncia. Evangelho é você largar aquilo que você mais ama, aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais quer para viver para ele, né? Porque Paulo já se falava isso nas suas cartas, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E ele Gálatas também, Gálatas, 2:20. né? Aquela 2:20. é. Então, eu sou meio ruim de endereço, mas eu sei que tá lá. Ah, E, igual então, eu. é. Não, eu E eu só. costumo falar, Eu ó, lembrei porque procura lá que tá lá. esse tá lá em Gálatas É só você 2:20. ler a Bíblia que tu vai achar, entendeu? É porque Então, eu gosto muito, eu então gosto muito. Tomo muito. Eu são até costumo brincar assim, se Paulo não tivesse escrito, eu teria escrito. porque são frases que, Porque que, que tem que ser, né? confrontam para Tem que nós, ser, tem né? que Quando a ser. gente quer algo de Deus, então faz que confronta. Como eu estava falando pro pastor aqui de começar o programa aqui, Paulo também, Jesus, o próprio Deus falou para Ananias, né? Pessoal, vai lá que ele vai ter padecer por mim, né? Vai ter quanto é sofrer pelo evangelho. E é mesmo isso. E às vezes as pessoas já acontece alguma coisa na vida, quer logo largar o evangelho. Não, meu filho, é para isso que nós fomos chamados mesmo. Quer logo abandonar, né? Entendeu? O evangelho é isso mesmo. O evangelho é isso mesmo. Ele não prometeu para nós mar de flores. Ele não É prometeu. porque o problema, às vezes, quer dizer, o problema é nós mesmos que já arranjamos, né? Eu costumo dizer assim, tem até um ditado popular, né? É, a pessoa nasce careca, pelada e sem dente, e sem problema. Aí Uhum. o careca, aí nasce careca, nasceu os cabelos, sem dente, nasceram os dentes, pelado, colocaram roupa e os problemas ele arrumou. Com Ele mesmo certeza. que arrumou. Então, é isso aí. Então, o evangelho é isso daí. E quando você mesmo se apega a fazer as coisas de Deus, quando você começa a entender que o evangelho é mais importante na tua vida, e quando você se envolve com a obra do Senhor, aí mesmo, aí que o negócio vem mesmo, aí que o inimigo vem furioso mesmo, porque ele não quer perder, né, o que você tinha no mundo, os prazeres do mundo como ele te dava, né? Mas eu digo uma coisa pra vocês aí, que vão me ouvir aí, que estão me ouvindo, é melhor ficar com ele. Por tudo que esse mundo pode oferecer pra nós aí, é melhor ficar É com ele. porque antes fazia de tudo, não tinha hora, não tinha dia, não tinha vou levantar 5 horas da manhã para trabalhar, não tinha sol nem chuva, fazia e ia aonde se tinha que ir. Depois da conversão, aí já muda a coisa, Muda, né? Muda a coisa. e Hoje eu não tenho tempo, eu tenho que acordar 5 horas da manhã, é, amanhã é segunda, não posso ficar até mais tarde, ou não posso ir, né? Há sempre uma desculpa, né? Algo, né? não, Mas isso aconteceu com o Jair ou não? não, quando eu comecei, eu sempre, quando eu levantei a mão e falei, Senhor, eis-me aqui, e eu coloquei isso no meu coração que eu tô aí para fazer a obra do Senhor. Eu não vim para agradar homem, não vim para agradar ninguém, eu tô para agradar a Jesus. Então eu sempre fui, sempre hoje eu sou, às vezes eu sou até meio criticado por certas coisas de estar me envolvendo muito com a obra. Eu me envolvo, eu me dou, eu faço o que eu tenho que fazer, porque foi para isso que nós fomos ser chamados, né? Não que eu vou me matar assim, mas mesmo se você morrer pelo evangelho, vai morrer bem, É porque lucro, é né? lucro. É lucro. Você tá morrendo pelo evangelho, né? Você tá fazendo as coisas do Hum. Senhor, né? Mas não pode ser, como vou dizer, fazer algo.
displicente, né? Mas fazer, Desleixado, né? desleixado, mas fazer consciente. Porque a palavra de Deus fala, se eu não me engano, em Tiago, fala assim, ó, o bem que eu posso fazer e eu não faço, eu já estou pecando. Então, se eu posso ajudar, se eu posso fazer, eu vou fazer. Então, não tive esse problema comigo. Até porque eu fui muito cobrado. Você que um dia levantou a mão aí e falou, seu ex-me aqui, você já passou por isso. Deu ser cobrado. Me lembro que eu estava vindo do trabalho uma vez, isso foi só umas, várias. Larguei o trabalho numa sexta-feira à noite lá em Jacarepaguá, que eu trabalho lá numa empresa de ônibus. E saí cansado. Peguei o ônibus, sentei no ônibus, meu telefone tocou. Nessa época, a nossa igreja ela fazia um evangelismo na rua de 15 15 dias, de levava sopa para morador de rua. Então o irmão, né, me ligou. Tá por onde? Eu falei, acabei de largar o trabalho agora. Ele disse, não, pá, que nós estamos aqui com a sopa, o carro, e o amigo emprestou o carro, mas não tem motorista. E aí eu lembrei de você. Falei, pô, mas eu tô aqui em Jacarepaguá, larguei o trabalho agora. Mas digo, eu vou demorar. Eu dando aquela desculpa para ele, e eu pensando, falei, pô, não tem ninguém para dirigir esse carro aí, aí na igreja. Ele tem que me ligar, eu pensando, né? Aí eu falei, tá bom, eu te espero. Eu falei, tá bom, então espero chegar. Aí desliguei o telefone. Aí o Espírito Santo, mas você não levantou a mão para mim? Você não falou que estava disposto a fazer a minha obra? Aí eu fui de perdão, falei, Senhor, então, às vezes Deus te testa nisso daí. Me tirou de Jacarepaguá para me levar para Ilha do Governador. Será que na Ilha do Governador não tinha motorista? Tinha, mas ele queria eu. Se foi eu que levantei a mão. Então, às vezes, Deus, ele testa nós nisso aí para ver mesmo se a nossa fidelidade está nele. Então, eu fui com o maior prazer, cheguei lá, peguei um mototáxi, subi, peguei o carro com a minha roupa de trabalho, fiz o que eu tinha que fazer, 15 para meia-noite eu estava em casa, feliz da vida, e fiz a obra do Senhor. Então, não tem mais desculpa de você não pode fazer obra. Você não faz se você não quiser. É, porque o Jair, ele trabalha de segunda a sexta ou segunda a sábado? Segunda a sexta, Segunda a sexta. trabalho eu saio de casa às 4h30 da manhã, só volto 9h30 da noite. Aí o Jair ainda encontra tempo para fazer, para trabalhar no Pão da Jesus, o vida. pão da vida. Estou lá às 5 horas da manhã todo sábado, junto com outros irmãos. Mas Jair, mas você não acorda cedo, madrugada todo dia? Sábado que é teu descanso, tu vai levantar cedo, de madrugada também, Jair? Levanto. Levanto porque quando você tem amor às coisas de Deus, você não encontra desculpa, não. Quando você quer fazer, ele te dá energia. Como, né, a graça dele nos basta. É a graça do Senhor. É a Nos basta. multiforme graça dele, né? Nos Entendeu? É sustenta isso aí. Então nos e dá. nos dá força que a gente, às E, vezes, tem olhar para a noite, de onde está vindo tanta força dando? Tá mas eu vindo. digo uma coisa, eu chego lá umas 5 horas da manhã junto com outros irmãos, né? A gente faz o que tem que fazer, É você e né? mais quantos, Jair? Somos. Depende. Assim, de liderança mesmo, são eu mais dois, né? O irmão Célio e o irmão Valdemir, na liderança, e tem outros irmãos que são voluntários, de outras igrejas, né? Tem caminhando. Tem irmão de várias igrejas lá, da comunidade, né? O projeto é aberto para todos. O projeto é para todos. Para quem quer servir, está lá. Só você chegar lá às 5 horas da manhã na Vila Joaniza, na igreja do Nazareno. Se chegar às 6 horas, você vai encontrar a gente lá. Então, não dá para dizer assim quantos vai, porque às vezes vai algumas pessoas. Vai que Deus envia. Às vezes não tem quase ninguém, às vezes tem muita gente. Uhum. Então nós temos uma van, a igreja tem uma van, que a gente leva as pessoas na van. Tem outro irmão que vai de carro. Alguns ficam na ilha, outros vão para a cidade, né? E a Então gente dá se para ir divide. quantas pessoas quiserem, Dá, né? Porque dá. além da Wanda tem mais carro. Tem mais A van carros. bota aí 14 pessoas, pessoas. né? A gente se divide entre É Lapa e Cruz Vermelha. E o outro irmão fica aqui na Ilha do Governador, fazendo a redondeza aqui. Uhum. Então são em média 600 pães, 50 litros de café. Aí a gente leva águas congeladas para eles, roupa a gente leva, né? E a gente tá aí nessa pegada aí, né? E a Então gente, qualquer tipo de doação é bem-vinda. bem-vinda. Você que está nos ouvindo aí, quiser colaborar com essa obra, né? Só entrar em contato conosco, entrar em contato com o pastor aqui, ele vai direcionar, né? Você tem três modos para você ajudar. Primeiramente, se colocando para fazer a obra do Senhor. Isso é o mais importante, né? Se Deus já te tocou no teu coração aí, se coloque para fazer a obra. Segundo é orando. Se você não quer ir para a rua, tem alguma dificuldade, olhe para esse projeto, olhe pela vida do nosso pastor, olhe para esse programa. E terceiro é doando, ofertando na obra do Senhor, né? E a gente tem uma transparência muito bem, né, no nosso projeto, que a gente, tudo que a gente gasta, tudo que a gente recolhe, a gente bate foto das coisas,
a gente presta conta, mostra a nota fiscal do que comprou, o que gastou, é uma transparência até para você ver que doa, que está sendo, o seu dinheiro está sendo bem aplicado. Então não tem por que a gente estar negando. Então a gente sempre coloca bem nas claras, né? A Igreja do Nazareno nos ensinou isso, né? Através do nosso pastor, reverendo Marcos Barro, que ele é bem transparente em matéria de dízimos e oferta, né? A gente sempre está ali para prestar conta tudo que foi ofertado. Desde do açúcar que a gente ganha, do café que é doado, do leite que é doado, a gente posta foto, agradece a pessoa. Eu quero agradecer as pessoas da Bahia também que têm nos ajudado através do irmão Célio, que vem doações da Bahia, de Bíblias que vem doação da Bahia pra gente, É que às mesmo? vezes o morador de rua, eles pedem Bíblia para nós, tá? Eles pedem, então a gente tem que ter. Então a gente tem uma necessidade muito grande às vezes, né? A igreja colabora, mas a gente precisa da ajuda, né? Então você que está aí nos escutando, ajude essa obra, seja um colaborador, seja um participante de Jesus Pão da Vida, né? E seja também um doador dessa obra também. E como é que esse projeto chegou assim ao conhecimento lá dos nossos irmãos baianos? Através de fotos, através de testemunho, né? Porque a nossa foto é muito importante, né? Por isso que a gente coloca no nosso WhatsApp, eu coloco no meu status, tem um Instagram, Jesus o Pão da Vida aí, para quem quiser curtir as fotos estão lá, né? As fotos sempre estão lá. Você nunca vai ver foto nossa, minha, tirando selfie, não, como o pastor falou aqui. O projeto é para mostrar o que Deus faz na rua, as pessoas que são libertas, as pessoas que a gente encontra na rua, que querem voltar para sua terra, a gente dá um jeito, a gente chega, chama, liga para parente. Já várias pessoas também já colocamos no ônibus para ir embora para São Paulo, para Minas Gerais, entendeu? Para alguns estados a família nem sabe que está aqui, a gente já tem contato. Então não é só o pão que a gente dá. Uhum. Tem um mover aí mais, né? A gente leva para o centro de recuperação, temos aí a casa do pai lá em Capivari, o pastor Levi, também ajude essa obra também lá, que ela necessita de ajuda. Então nós temos uma casa de apoio que a gente leva, tira da rua. Também não é só tirar da rua, a gente acompanha 9 meses lá, que ele fica na recuperação. A gente vai lá uma vez no mês, toma café com eles, entendeu? Então, é um cuidado que a gente tem, né? Quando começou, a gente não tinha isso, mas Deus foi trabalhando, e hoje nós estamos numa estrutura aí que não é aquilo que a gente espera, porque o nosso sonho mesmo é nós ter um espaço para nós, Uhum. né? Para cuidar, para acolher a uma pessoa que chegar necessitada, entendeu? Mas eu creio que fé em Deus a gente vai ter isso aí. Então não chega, a pessoa chega para a pessoa e oferece. A pessoa, quero sair da rua. Aí tem um lugar que vocês levam, coloca lá e se for viciado também e dá essa assistência durante 9 meses, ou até mais, né? Se precisar, É, se for o caso. é. E, e o Jair continua dando acompanhamento. Porque não é assim chegar, o Jair pegou, levou a pessoa, botou lá na casa e pronto. Aí agora vai correr atrás de outro e esqueceu aquele não. Porque a gente tira disso aí porque o próprio testemunho das pessoas que estão lá, né? Porque quem tá lá fala, e olha, vocês são o único projeto que vem aqui e vem visitar a gente. Porque é fácil tirar da rua. Fazer né? Chegar lá, tirei da rua, botar aquela foto e pá, e esquecer a pessoa lá, não. Uma Uhum. vez no mês. São 9 meses que essa pessoa fica lá. Né? Se a pessoa recebe algum auxílio, ela tem que ajudar a casa. Quando não é morador de rua, que a gente conhece se você tem algum familiar teu ou conhece alguém que está precisando de ajuda, quer se libertar, entre em contato com a gente. A gente tem uma casa que é uma casa evangélica, não é luxuosa, mas é uma casa evangélica e a família ajuda lá com uma ajuda de custo, né, que é o mínimo que pode fazer, né, que a gente, Isso. né, ela não recebe só vive por doações, então a gente leva e uma vez no mês a família pode ir lá fazer visita, né, para a pessoa que está lá e é 9 meses que a pessoa fica lá se tratando, se cuidando, né? Se livrando das drogas, de outras coisas mais. E a gente sempre tá lá. Então, as pessoas que estão lá falam, poxa, que bom que vocês vieram. Que bom que vocês estão aqui. E não é só a gente que recebe, eles também dão pra gente, porque é gratificante a gente chegar lá, saber que a gente também é importante na vida deles, né? Uhum. Porque é muito fácil ser esquecido aí fora. Mas Jesus, ele não esquece, né, dos seus pequeninos. Ele sempre envia alguém para cuidar. Então, a gente está aí fazendo essa obra aí com muito, é espinhosa, é doída, dói. Nem sempre é bem visto, porque cuidar de pessoas que estão lá, eu já ouvi falar, para que vocês estão ajudando eles? Vocês mesmos vão roubar depois. É Para que pessoas que foram isso? muitas das vezes, vezes abandonadas pela própria família, né?
Não porque a família se tornou ruim, mas o cansaço, né? Sim, sim, Desistiram, sim, sim, desistiram. Quer dizer, sim. perderam a esperança. E realmente, isso assim, não vou nem criticar e nem é motivo de crítica isso a uma família que chega a esse extremo, porque é sentimento, né, Já sofreu rapaz? muito, É né? sofrer muito. Sofreu muito, né? E só Cristo para mudar essa realidade, não é Com verdade? certeza. Só Jesus Cristo para mudar essa realidade. Porque se não for Ele, realmente as esperanças se Não, perdem. a gente, Se perdem. a gente, quando tá na rua, se você parar um dia aí pra saber a história dessas pessoas, para um dia pra saber a história deles. Por que chegaram lá? Porque ninguém tá lá porque quis. Alguns estão porque querem ficar mesmo, né? Outros estão porque não conseguem se libertar, né? Não conseguem se libertar, né? Precisam realmente de ajuda. O Estado não chega com uma ajuda decente, né? E cabe à igreja do Senhor fazer isso. Cabe à igreja. Isso aí é a igreja do Senhor. Jesus veio Chegar para com o evangelho que realmente vai transformar, né? Jesus veio para os necessitados. Ver Jesus pro não veio para os ele veio para os pobres e por isso que ele era criticado. ano criticado. Ele veio para os pobres e necessitados daquela época. Então a igreja ela tem que ajudar essas pessoas. E a igreja tem a obrigação de ajudar essas pessoas. E a gente tá aí pela misericórdia fazendo a nossa parte, né? Com a ajuda de pessoas, né? E a gente vai ajudando, a gente entende as histórias deles, a gente procura quando você começa a conversar com eles e ver a história deles, né? Por que foram para lá, como o pastor falou, é, a família se cansou, porque vivia muita luta, a família se cansa. E às É. vezes pessoas dizem, olha, é triste você chegar aí e a pessoa só me ajuda, me tira daqui que eu não aguento. Dói na alma, dói na alma, dói na alma. E a gente é limitado, a gente não pode fazer muita coisa. A gente até tenta, mas a gente é limitado, a gente não pode fazer muita coisa, né? E o que a gente pode fazer é isso aí, é um pão aqui, é um café e uma palavra. E um apoio que a gente pode dar, tirar da rua, entendeu? E Mas, aí você tira da rua, leva para essa casa de recuperação e você ainda fica continuando indo lá dando assistência. sim, Porque se você teve o primeiro contato com ele ali na rua e gera assim amizade, uma amizade gera, e gera uma dependência dele em relação a você, porque você prometeu a ele e ele viu em você alguma coisa de bom que vai tirar ele daí que ele está querendo. Aí você levou ele lá para casa, né, para esse estabelecimento. Chegar lá, você não pode simplesmente, ó, tá aí, eu vou mandar um pastor, vou mandar uma pessoa, um não, psicólogo, um médico vir te visitar, vai não, fazer. Não, você tem que continuar com porque criou um certeza. Você relacionamento e até uma criou, dependência dele em é, relação a você, né? e, Uma confiança. e até hoje, né? Tem o Mário que está em São Paulo hoje, tem o Mário, tem o Flavinho, tem vários outros aí que hoje, até hoje falam comigo, que falam, né? Que até falam, olha, se não fosse você, se não fosse as tuas palavras lá no projeto, falando, quando você chega lá, tem uns lá que brincam comigo e falam assim, meu, ih, chegou o homem da palavra dura. Eles falam, chegou o homem da palavra dura, porque eu não tô aí para passar a mão na cabeça de ninguém. O evangelho, ele não é evangelho doce, como estão pregando aí. O evangelho é confronto. O evangelho é para O você evangelho do mesmo. Deus é amor e acabou, né? Não, esse negócio de, Jesus te ama sim, mas ele não quer que você continue do jeito que você tá. Então eles mesmos falam, olha, chegou o homem das palavras duras aí, porque as pessoas querem ouvir isso, porque é muito fácil chegar lá onde eles É, estão. mais para frente, eles conhecendo a palavra e conhecendo o João Batista, e vão falar, quando te olhar assim, aí chegou o João Batista. Sim, pastor, entendeu? Então isso não é para minha vaidade, jamais. Deus sabe que isso aí não me engrandece em nada, pelo contrário, eu quero diminuir ele cresce na minha vida. Mas saber que pessoas te ver como um exemplo, te ver como algo, né, que um dia foram lá, estavam marginalizados na Que deram calçada, importância para a deram vida deles, importância, né? então é importante, né? E eu gosto de ir lá, até isso aí, né? Eles veem algo em mim, então eu não posso falhar com umas pessoas dessas, né? Então a importância de a gente estar lá, não só eu, como outros irmãos vão lá e ver. Teve a irmã Kelly que deu um testemunho lindo lá, o irmão falou, olha, se não fosse esse testemunho, eu não tinha voltado para minha família. Então e a gente pensa que está agradando, eles que estão também nos abençoando lá. Eles estão nos abençoando, né? Porque eles estão fazendo coisas também para nossa vida, edificando a nossa vida, que o nosso trabalho está sendo bem feito. É o que Deus colocou na nossa vida, é para nós passar o evangelho, né? Tem que ser transmitido para outras pessoas, né? Então a casa do Pai
Depois vocês procurem aí no Facebook, aí, Casa do Pai Levi, lá em Capivari de Caxias. Precisa de ajuda, precisa de pessoas, né, que queiram lá. E o importante de lá, que 9 meses que passa na casa, e tem interno que não quer mais vir pra rua. Não quer Fica sair. de obreiro na casa. Ó, fica de obreiro na casa. Ele chega lá dependente, é tratado, é curado Agora é e minha fica, vez de cuidar. e fica cuidando de outras pessoas. Minha vez de cuidar. É isso aí. E, rapaz, é melhor do que se eu sair daqui e for lá, né? Mas ele sabe, você sair, porque ele sabe que você sair tá vendo Porque é assim, o que eles falam, a vida deles tem propriedade, do testemunho dele tem propriedade, porque eles saíram dali. Então são exemplos até para dar esperança, fortalecer a esperança do outro, para sair também. Se ele conseguiu, se ele saiu, eu também vou sair. É isso aí. Lá é muito bom. Lá, uma vez eu cheguei lá, tava lá pregando pra eles lá. Aí, quando terminou o culto, eu falei pra eles, eu quero pedir uma coisa pra vocês. Eu queria que vocês orassem pela minha vida. Aí eles me olharam espantado, né? Eu queria que vocês orassem pela minha vida, que a gente necessita também da oração de vocês. E me ajoelhei, eles fizeram aquele círculo, me ajoelhei. Eles oraram pela minha vida ali, acabou, fomos tomar o nosso café, ter um momento de comunhão com eles ali. Aí veio um num cantinho e me chamou. Aí falou assim, olha, eu tava ali, na hora que o irmão tava pregando, me chamam de pastor, eu sou servo, tá? Eu sou pra servir. Aí, na hora que o pastor tava pregando ali, eu eu fiquei ouvindo, mas depois o que me impactou mais foi o irmão pedindo oração. Porque quando o senhor chamou a gente para orar, eu não fui, fiquei aqui. Eu falei, não vou orar não, eu tô bem, para que eu quero ir lá na frente orar? Eu vou ficar aqui. Mas quando o senhor pediu oração pela tua vida, eu vi que se o senhor que está lá pedindo oração pediu, quem sou eu para não pedir? Então o senhor pode orar pela minha vida aqui. Então isso para mim ali me impactou, porque ele viu algo em mim, a humildade em mim, né? Humildade que eu podia muito bem não pedir, mas a gente necessita do outro. Eu necessito de oração, todo mundo necessitamos. O pastor necessita, não é porque ele é o pastor da igreja, porque eu sou pastor, eu sou, necessita de O próprio oração. apóstolo Paulo pedia, né? Necessita de oração, entendeu? Então eu acho que tem que quebrar um pouco essa O soberba próprio aí. Jesus Cristo orou. Necessitava de oração. Filho de Deus. Então, quem somos nós para não necessitar de oração? Eu não sou melhor do que ninguém. Se esses homens caíram um dia, eu também posso ser. Estou sujeito a isso. Aquele está de pé, né? Cuide para que não caia, né? Eu estou sujeito a isso. Como cabe a mim me sustentar nas orações dos irmãos, né? Nas orações das pessoas que oram pela minha vida, oram assim, um orando o outro, né? E a gente vai se levantando, vai fazendo o que tem que fazer, aquilo que Deus colocou na nossa vida para fazer com excelência. Né? Isso aí. Jair, nós vamos botar umas fotos aqui, e aí você vai comentando, vai falando sobre as fotos pra gente aí. Falou, Café. Quem é esse pessoal aí? Aqui é a nossa equipe aí, que sempre estamos todo sábado aí. Algumas dessas pessoas estão todo sábado aí. Aí tem irmão da Bereia, tem irmão Nazareno, tem irmão Batista, pastor Roger Batista aqui, pastor da igreja, pastor da igreja Batista aqui aqui do ponto final aqui do Cacuia, né? Não, Tauá. Bancários. Então, ele é pastor do Bancários. Aqui nessa foto aqui tem uma irmã Isa aqui, essa de óculos aqui. Essa irmã Isa aí, ela não é crente. Eu falo pra ela que ela só falta só se converter. Por quê? Porque através dela, ela tinha um conhecido que foi atrás de nós num culto pedindo ajuda pra tirar ele da rua, dependente químico. Né? Então nós saímos do culto e fomos na casa dela. E nós tratamos do parente dela. Ele ficou lá, né? Beleza? Então ela começou a ir pro projeto com nós. E ela não é da igreja, tá? Ela não é crente. Eu falo pra ela que ela tem que se converter, porque crente ela já é. Então ela tá aí, ó. Então o projeto não abrange só quem é crente. Tem as pessoas que também que sensibilizam com a obra do Senhor, então aí. Então tá o irmão Célio, sua esposa, né? O irmão Valdenir, a irmã Kelly. Então a maioria aí é tudo da Nazareno, mas tem assembleiano, tem batista, tem pessoas da Assembleia de Deus. Então a obra do Senhor é para todos. A igreja do Nazareno não tem muro. Não. Né? Quem quiser. Tem uma irmã que mora aqui, a irmã Alda, ela mora aqui para dentro do Cacuia, aqui para dentro da igreja daqui, na ilha aqui. Era da Assembleia. Ela sai daqui, pastor. Ela sai daqui dentro da ilha, esperando lá na praça, na passarela ali do Peixaria, para ir para a cidade com nós. Olha o que o evangelho faz. Mas isso aqui não gosta de fazer a obra. Para quem quer, então, quem quer trabalhar, pra quem quer fazer obra, não tem serviço, né? Com certeza. Para quem quer trabalhar, tem serviço. Essa é a nossa van que a gente usa, né?
Ah, é a van. É a van que a gente usa. Ó, Presta bem. aqui no Arco da Lapa, para vocês podem ver, eles ficam tudo em fila. Eles já sabem a hora que a gente chega, eles ficam tudo em fila, esperando enquanto o irmão tá pregando, né? A gente tá aqui já servindo, colocando o café na mesa para eles. Então, primeiramente a palavra. Nesse dia tava um nevoeiro do caramba lá. Então, e detalhe, tá? A gente vai todo sábado. Pode chover o que for, pode estar o Faça frio frio, que faça for, sol. porque a Caia matéria-prima, neve ou a chuva. matéria-prima tem. Isso, Então não tem tá. por que a gente não ir. Se tem pão, tem café, tem açúcar, tá tudo lá, por que a gente não vai? Por causa de uma chuva? Não, a gente vai por causa de... Quando tá chovendo, a gente fica embaixo dos arcos. A gente não tem. É, porque ali é bem A espaçoso. gente fica embaixo dos arcos. Só é ruim na Praça Cruz Vermelha porque não tem lugar, mas a gente fica embaixo da marquise, né? Uhum. A gente já cogitou levar uma barraca, mas não dá. Então a gente tem umas estratégias que a gente vê o que é melhor para nós, né? Uhum. Mas estão aí, ó. Estão bem, eles escutam a palavra em ordem, entendeu? Então é isso aí Vamos que a ver a gente faz. próxima. Isso aqui já é na Praça Cruz Vermelha, Na Cruz Vermelha. em frente ao hospital do Inca do Câncer ali. Então, ó, Do Inca. eles ficam tudo sentadinho. Essa praça, ela é redonda assim, ela faz uma volta. Então, se você perceber, aí tem umas 150 ou mais de 100 pessoas aí esperando o café, tá? Uhum. Então, toma aí, enquanto o irmão tá levando a palavra, tá aí, os pães estão ensacados ali, né? A gente chega cedo lá para poder ensacar os pães, né? Uns fazem o café, outros ensacam o pão, o outro... Então, a gente tem tudo um preparo, né? Uhum. Então a gente tem que preparar com o maior carinho, né? Para poder chegar nesse momento aí e entregar para eles. Então eles ficam tudo sentadinhos, esperando a gente servir. Que a gente tá ali para servir. A gente tá para servir. A gente fala para eles, estamos aqui para servir vocês. Senta aí que a gente vai servir. Então a gente vai com o copo, servindo cada um. E graças a Deus tem dia que dá para eles repetir, tem dia que não, é só um pão para cada um. E a obra do Senhor é isso E daí. dá para diferenciar em determinado, tem que saber por causa dos uniformes, né? Sim, a gente tem o Essa... nosso uniforme, entendeu? A gente tá aí diferenciado e eles tratam muito bem a gente, tá? Já virou uma amizade, né? Já virou um respeito, né? Com a gente. O único dia que a Porque gente vê que é não. um trabalho sério, né? É isso aí, eles veem. E tão sério que uma vez nós estava aí, meu irmão foi abordado por uma pessoa na rua e falou assim: meu irmão, como é que eu faço? Eu queria fazer uma oferta. Uma pessoa na rua passou e ofertou R$ 90. Por quê? Porque eu vejo vocês todo sábado aqui. Pessoas na rua pararam na gente e ofertaram, entendeu? A gente tá ali porque todo sábado. A gente não vai de 15 dias. A gente não vai. É todo sábado. O único sábado que a gente não vai é sábado de carnaval. Porque uma vez nós fomos. Misericórdia. Chegamos lá 11 horas da manhã. Não dava pra chegar na cidade. Não deu. Então nós desistimos. Falamos pra ele: ó, o único sábado que a gente não vem é sábado de carnaval. Não é porque nós não quer ir. Não É porque não tem condições de chegar lá no tem centro da cidade. Não dá pra chegar. Então a gente não vai no sábado de carnaval. Fora isso, Natal, Ano Novo, a gente tá lá. Quer fazer a obra do Senhor? 7 horas da manhã, espere a gente na Cruz Vermelha ou na Lapa, que você vai encontrar a gente chegar lá. E os caramelos ali, hein? Caramelo também são fiel a nós ali, tá? Sabe? Eles estão Os lá com a gente. caramelos Estão lá, escuta a palavra. Às vezes tem uma confusão com ele lá, mas nós já repreende eles. Se provocar confusão, eles vão lá, os dois vão lá e resolvem. Aí foi engraçado uma vez, só falei em confusão, lembrei de uma situação uma vez aí. Eu não estava aí, eu estava na Lapa, porque quando falta cá, quando a nossa van, quando falta alguns irmãos que não vai, que nem sempre por alguma infelicidade, alguns irmãos não vão. Uhum. Então só vai a van, né? Então tem que fazer 2 lugares. Eu desço uns irmãos aí e vou com a van lá pra Lapa. Então deixei os irmãos aí uma vez e fui pra Lapa. Uhum. Nisso, rolou uma confusão lá e me ligaram a turma. Eles pararam de servir o café porque apareceu. A nossa luta não é contra a carne, né? Não é. Então a pessoa lá tava meio alterada e os irmãos ficaram com medo e saíram. Aí eu voltei, fui lá, né? Que às vezes a gente tem que chegar também, não é também. Tem que chegar com autoridade. Né? Isso aí. Não é, com autoridade. né? Porque vocês estão ali com a autoridade de Cristo. Com certeza. Né? Então aí voltamos, né? Cheguei, fui identificar quem era, mas não tava mais lá, né? Então tomamos a medida ali que tinha que tomar, né? Digo, não vamos. Tudo bem, não quer ir? A gente vai pro outro lado da rua, mas não era pra vocês ter saído, era pra ter ficado, continuado, mas tudo bem. São coisas que a gente vai, né? A gente vai enfrentar. Entendeu? Mas isso aí, infelizmente, é coisa que o inimigo não quer, né? Que essas pessoas sejam libertas, né? Muitos ali escutam a nossa palavra, muitos pedem oração, viu? Aí vem não quer tomar o café, pode orar pela nossa vida. Só quer uma oração, e a gente ora por eles, entendeu? Eles estão sedentos, são dentro. Pessoas que foram magoadas pela igreja, pessoas que foram, pessoas que tiveram decepção com a igreja, não com Deus, com a igreja.
foram maltratados dentro da igreja, entendeu? E estão ali e querem às vezes sair, não pode. Então a igreja do Senhor, ela tem que abraçar esse tipo de pessoas, saber chegar com essas pessoas, né? Oferecer o amor, oferecer carinho, entendeu? Mas tudo com sabedoria e também não no meio termo, né? Saber, Barateando a graça, né? né? Não é, porque nem tudo também Barateando a é. graça e não descaracterizando a igreja, né? Porque há jeito para tudo, Sim, sim, basta querer, né? basta querer. Entendeu? Há Então, jeito para tudo e aqueles que seguem a Cristo têm que seguir a Cristo, não tem que seguir a homens, justamente, seguir a justamente, né? homens. Porque Então, muitas das vezes, como dizem assim, frustram com a igreja porque estão seguindo, estão olhando para homens, não estão olhando para Cristo. Aquele a eu, gente estava conversando, né? Ninguém está ali para agradar um ao outro, para agradar a Cristo, mas se estamos no mesmo espírito, agradando a Cristo, nós estamos no mesmo espírito, que quem nos une nessa comunhão Espírito Santo, sim, estamos automaticamente sendo agradável um ao com outro, certeza. porque é o Mesmo, amor dele que nos mesmo constrange. que às vezes a nossa diferença de opiniões pode ser o contrário, mas nós temos que ter Mas ali um é o outro só, que é, é Deus. que O é foco é Deus. Deus, entendeu? Então, é igual aí. Hoje tá tendo uma reunião, acho que até terminou. Todo segundo domingo do mês, a gente tem uma reunião entre a gente. Uhum. Até para colocar pautas, né, que foi acontecer durante a semana, alguma coisa que falta acertar aqui, acertar ali. Então, cada um tem o direito de fala ali, cada um se coloca, ó, eu não gostei disso, ou então quer melhorar aqui, melhorar ali. Então, a gente Justo. tem sempre uma reunião para colocar. Tem um, a gente vai ter um passeio, até fazer, deixar o convite pro pastor aí. A gente tem um momento de comunhão, que não é só, como falei pro pastor fora da conversa, né? Não é só. Deus ele prepara. Uhum. Primeiramente buscar o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas, o passeio, o lazer, ele acrescenta. Então, uma vez no ano, a gente tem nosso passeio. A gente aluga um sítio lá em Guapimirim, lá, para aquelas bandas de lá, o pastor Roger, que fica responsável por isso. A gente paga a gente paga 100, acho que agora, acho que é 120, uma coisa assim, Uhum. né, por pessoa, para passar um domingo lá com churrasco, piscina, lazer, campo. Opa, tô dentro, hein? Entendeu? O transporte a gente vai na van da nossa igreja, quem quiser de carro também. Então a gente tem nosso lazer. Uhum. A gente tem nosso lazer com a nossa família. Que reforça até a comunhão. Sim, entendeu? Reforça Então até a não é só o comunhão. trabalho do Agora, Senhor. agora eu digo, um momento de lazer. Aí você vai para esse momento de lazer, parece que eu já até sei. Qual é o papo que impera lá dentro? Olha, por incrível que pareça, pastor, por incrível que pareça, a gente não. A gente vai para se divertir. É, Com nossas famílias, com esquece os filhos, mesmo? esquece. Por Esquece, com nossas quê, famílias. rapaz? A gente vai, bota os meninos pra piscina, tomar banho de piscina, é futebol, é Uhum. momento de lazer, comunhão. Quem quiser descansar, descansa. Mas geralmente não rola. Vamos fugindo um pouco do assunto, mas Uhum. quando eu tava no mundo lá, que a gente parava do trabalho pra Uhum. ter o nosso lazer, a gente não falava no trabalho. Uhum. A gente falava de tudo outros assuntos, menos de Menos. trabalho. Porque já vive uma vida. Então, a gente já vive uma vida. Ali é pro nosso lazer. Ali é Isso. pro nosso lazer. Ali é pra gente curtir nossa família, nossos filhos. Um domingo é um domingo só que a gente vai passar lá, então a gente aproveita o máximo. Entendeu? A gente aproveita. Então, a gente não, que é lazer, Eu entendeu? digo é porque eu fui tirar uma semana de férias. Aí fica Eu e mais difícil. dois pastores, eu e mais dois pastores, Aí. cada um com suas esposas. As esposas falando lá do ministério. Aí não é Os pastores folga. conversando sobre igreja. Aí não é Aí folga, teve a hora que eu pirei, eu falei, não, cara, olha peraí, só, mano. eu tô de férias. Não, aí não é fé, não. Aí não. Vocês vêm pra cá, lá pra região dos lagos, pra conversar sobre igreja. Não, meu filho, peraí, meu filho. Não tem outro, Tem outro assunto não, Billy? não tem outro assunto não, gente, pra Não. conversar. Aí, graças a Deus, a gente É, vai para ter o nosso lazer, entendeu? A gente precisa, né, ter o nosso lazer, né? Porque até mesmo pra gente voltar de lá, aí sim, aí a gente vem, né? Mas é bom, é mas é boa, bom, é né? bom. Aí, ó. Esse Nós aí, estamos ó. na Lapa aí, entendeu? Tá vendo? Eles vêm tudo em fila, pegar o Tudo em pão. fila, A mesinha, organizadinho a mesinha direitinho. do café está atrás desse moço aqui, que Já tem uma tá mesa aqui que a gente leva, tá atrás aí atrás. aqui. A gente deixa os copos já tudo cheio. Enquanto um tá pregando a palavra lá, nós estamos mexendo no Aham. café. Quando termina, ele já vem na fila, pega o pão, já vem. E se você perceber, algumas pessoas ali não são morador de rua, tá? São não, né? Passam, vão pro trabalho. Posso pegar? Pode. A gente oferece pagaria, oferece pagamento. Então ali a gente abrange, não só isso não. A gente abrange algumas pessoas ali.
Entendeu? E todos ouvem da palavra, Com ouvem da certeza. palavra, né, Com de certeza, entendeu? Com Deus. certeza. Os policiais, tinha uma base da polícia aqui, nós Uhum. ia lá, batia lá, hoje a base da polícia passou pro outro lado, mas tinha uma base aqui, um container. Então nós ia lá, batia, falava com os polícias, alguns polícias eram evangélicos, falavam, ô, grande obra, cara, muito parabéns pra vocês aí e tal. Então, a gente vê que é só É só querer fazer, né? querer fazer, entendeu? Trabalho tem, né? Tem, pastor, é só se colocar, Os só se campos colocar. estão brancos, só Oxi, falta trabalhadores. falta, e falta muito, tá? Falta muito Falta ainda. muito, falta muito. Quando é frio, some um montão, mas tudo bem. Deus sabe quem envia. É. Ó, uma das áreas mais difíceis pra Esse gente ali é ir é essa embaixo do aqui. metrô, na Essa linha. aqui essa aqui embaixo do metrô ali, no Mandela, chamando Mandela, perto do Jacarezinho. Uhum. Essas casas de tapume, tá vendo? Isso, é. Essas casas de tapume. Tinha um morador lá que ele não podia se levantar. Aí ele chamava, pastor, leva pão ali pro irmão, não pode se levantar. Aí eu fui lá. Tu imagina entrar num negócio desse aqui, um tapume desse aí. Um cara que não pode se levantar. E você, ele falou, tá aqui o pão. Ele falou, entra aí, pastor. Ora aqui dentro por mim. E você entrar e o cara fazer a necessidade ali e você ter que entrar e orar pela vida daquele moço ali, dentro de uma situação daquela, é muito constrangedor, né? Bom, não sei se a palavra é essa, Uhum. mas nós que vivemos, que quer o evangelho, quer viver o verdadeiro evangelho, não tem que se importar com isso, porque ali nós tem que visar o ser humano. Justo. E o evangelho não tem que ter barreira. Eu não tenho que me importar com uma fezes, eu não tenho que me importar com o mijo, eu não tenho que me importar com a casa dele, eu tenho que me importar com a vida dele. Eu tenho que me importar o Até que porque a Cristo pode fazer por mim. transformação de vida dele, as outras coisas vão sendo Com transformadas porque ele certeza, toma uma consciência. com É, certeza. eu acho muito, muito, muito gostoso quando a gente lê que Paulo vai falar que aqueles que recebem a Cristo, né, que nós temos a mente de Cristo. Então, esse tipo de coisa, de vida que a pessoa está vivendo, pela transformação dela, ela passa a ter a mente de Cristo em novas expectativas, novas esperanças, mudança de vida em todas as áreas. A própria pessoa, né, ela se torna uma outra pessoa com uma outra visão. Aquela visão, vamos Aquelas colocar escamas assim, saem, bem dizer, aquelas né? escamas saem, E né? aí ela começa a entender o que é Que é evangelho. o evangelho. Então é isso aí. Você tá vendo aí a situação do moço aí, ó. Tá vendo? Já tivemos ali, a gente vê. Principalmente, quando a gente vai no sábado, então geralmente tem baile, né, lá, então a gente chega lá de manhã cedo, então a gente vê pessoas que não é dali, já encontrei uma garota que não era dali, encontrei um rapaz que ele tava lá, caiu, quando começamos a morar, ele caiu no chão, caiu lá no chão, aí ele se levantou, já, pô, e poxa, eu quero ir embora, eu quero ir, tu mora onde? Guapimirim, eu falei, caramba, aí, como a gente sai dali, tem que vir pela Avenida Brasil, Linha Vermelha, cara, o que a gente pode fazer é colocar no ônibus. Uhum. A gente não sai com dinheiro na rua, a gente não sai, a gente sai com o evangelho. A gente não leva mesmo, não, até para evitar de. A gente não dá Fica dinheiro, a pedindo, gente não né? dá dinheiro para ninguém. Isso. A gente leva. Quer ajuda? Procura nós depois, em algum lugar aí, que a gente pode ver como a gente vai fazer. Mas dinheiro a gente não leva. Então, nem remédio, a gente não nada. É só a palavra. Aí peguei, coloquei no carro ele. Cheguei ali na casa, ali na Escola Bahia. E aí, o rapaz sem camisa. Como é que faz? Eu Uhum. tirei a minha do corpo, vesti nele, paguei a passagem dele, coloquei dentro de onde e foi embora. Então nós tiramos dali, agora daqui para lá é com ele, É. né? Chegamos lá e ele foi. Então eu acho que é isso aí. Aí é um lugar muito crítico aí, que precisa não só a igreja do Nazareno, mas outras igrejas Todas ir as lá, igrejas. É. outras igrejas ir lá acolher, né? Penso eu que deve ter outras igrejas que fazem Vai, esse vai, trabalho. vai, 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 Vão. vai, entendeu? Vai. Vão. Vai sim, entendeu? Então eles vê que eles escutam, ó, eles escutam a gente, eles estão aí, já sabem que a gente chegou, a gente para a van, já sabe. Quando nós chegamos lá, às vezes, Uhum. eles olharam assim, mas depois eles viram que toda vez que está lá, eles, É, entendeu? Já aceitaram, ficam ali perto da gente, toma café com a gente, entendeu? Já deixa a gente bater foto. Hum, Mas por quê? Porque a gente tá ali todo sábado, já criou um vínculo da gente estar ali, viu? entendeu? É. Então a gente sempre chega de humilde para poder as coisas correr da melhor maneira possível. Então é muito bom, muito bom, é muito bom. Vai ver coisas degradantes mesmo, né? Vai, pastor. Que se não é o evangelho que nos move a fazer, Pô, as pessoas passam de largo, né? A parábola de Jesus do bom samaritano.
a parábola dele. Né? E se nós não fizermos como o bom samaritano, É como, é como eu falei aqui ainda agora, né? Tem pessoas que não têm essa. Não quer ir? Tem, né? Não consigo. Mas você pode ajudar de outra forma. justamente, se você, vamos botar Poxa. na palavra comum, se você não tem estômago para Isso, é isso, isso, é isso. A palavra é essa. você pode doar. Sim, Você pode doar em sim. espécie, você pode doar em mantimentos. Não é Tem. só assim, você pode orar, ore muito, mas junto com a oração que vem uma doação. Com certeza. É, graças a Deus lá, o rapaz que vende o pão pra gente, nós começamos com pão francês. Uhum. Hoje o rapaz da padaria, poxa, ele faz um preço pra nós e hoje é um pão tipo um pão de hambúrguer, mas é de coco. Olha, mudou, Rapaz. um pão de coco gostoso, nem precisa você passar manteiga, vai ser manteiga, mas um pão de coco gostoso, então ele faz. Então ele já faz um preço acessível para nós, então a gente compra, né? Já deixa tudo pago, como eu falei. Então a gente leva um pão de coco para eles, né? E, e tem aí, como eu falei, tem irmã que vem de outras denominações, e às vezes tem irmã lá que não sai pra rua, só vai para fazer o café e ensacar os pão e vai embora. Mas já tá fazendo algo pro reino. Já está ajudando. Não Já precisa tá, nem ir, né? já tá Mas já fazendo. pronta, o Agora, pessoal leva. você que não faz nem isso, não critique na obra do Senhor, não. É. Não Mas aqueles fale, que não entendeu? fazem é Não o que critique. criticam, né? Porque é doído, dói. Se dói em mim, que sou um ser humano pecador, imagina o coração de Deus Imagina, vendo vocês tratar uns pequeninos desse aí. que Porque são criaturas a Bíblia fala, dele. quando vocês fazem uns pequeninos desse, tá fazendo pra mim, a gente não tá fazendo pro homem, tá fazendo pro próprio Deus. E pessoas criticam a gente fazer obra com umas pessoas dessa aí, tá lá, pra quê? Então, você que tá com essa mentalidade aí, que um dia pensou assim, mude, porque você não tá fazendo pra isso, você tá fazendo pro próprio Deus. Vou fazer uma pergunta para você que eu fiz no nosso último podcast, a pastora Sônia Sônia, eu conheço, Lúcia, pastor dos Sônia, Deus abençoe. Encarcerados. Deus abençoe a Bênção, senhora aí, Sônia. bênção, Benção, benção, gosto bênção. muito dela. Então, vou fazer uma pergunta que eu fiz para ela. Crítica, vocês recebem Muita. muita Até crítica, dentro né? da igreja. Até de dentro da igreja, Até dentro da igreja. muita crítica. Muita. É porque as pessoas pensam que o evangelho é só para quem está limpinho, tomando banho, para quem é santo, ou não. Me diz isso daí. E, Ah, e- e outra coisa, outra pergunta. Essas críticas, de alguma maneira, já te fez pensar em desistir? vou começar pela segunda pergunta. Nunca. Isso. Nunca. Nunca, porque eu não tô aqui para agradar o homem. Eu tô para agradar a Amém. Deus. Glória a Então, Deus. não adianta. E quanto mais bater, eu acho que mais eu vou fazer. Porque eu sei que eu tô Mas eu quero incomodando. apanhar. Pode Mas porque eu bater. sei que eu tô incomodando. Então, quando a gente incomoda, é porque tá no caminho certo. Se a gente tá incomodando algumas É, pessoas, é o termômetro, né? É o tô no caminho certo, termômetro. entendeu? Porque eu não me importo com as críticas dele. O que eu me importo é quando um homem desse daí, que tá aí, chega no sábado de manhã e fala assim, ó, que bom que vocês vieram. Eu tava esperando vocês chegar para comer esse pão, que eu ontem não comi nada. E a conversão, às vezes. Né? Não fugindo do assunto da outra pergunta. Uhum. Eu tava andando na rua de novo, assim, a gente indo pra lá, parei no sinal e uma moça veio oferecer bala. E ela, olha, vocês são lá da ilha, né? Eu falei, somos da ilha. Somos da ilha. Ela disse, eu lembro do teu testemunho lá embaixo do viaduto, o dia que tu deu lá. Hoje aluguei uma casinha ali, recebi meu auxílio, já tô vendendo bala no sinal, mas o teu testemunho mudou minha vida. O que eu quero mais do que isso? Saber que a palavra do Senhor foi lançada, uma vida saiu de debaixo de um viaduto, morando numa casa hoje em dia, tá estruturada, é saber, é gratificante. Então, crítica, pode vir. Não tá me fazendo nem efeito. Pode vir. Então, eu não esquento. Agora, sobre a segunda, a primeira foi. Nunca te levou a desistir. A segunda. A primeira. As críticas vêm. São muitas críticas. Sim, 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 sim. Sim. São mais críticas do que elogios. São mais críticas do que elogio. Né? Eu aprendi uma coisa antes de eu me converter. Eu não espero tapinha nas costas de ninguém. Nunca esperei tapinha nas costas de ninguém. Faço
Hoje eu sou motorista de ônibus, eu vou fazer 30 anos na mesma empresa. Trabalho 30 anos de motorista de ônibus. Antes de eu me converter, eu já fazia porque eu faço o que eu amo, eu faço de coração. Gosto de ser rodoviário, gosto de tratar bem as pessoas. Então, e hoje eu fazendo isso para agradar a Deus, eu não preciso dos teus aplausos, eu não preciso do teu tapinha nas costas, eu não preciso. Eu só preciso que a graça dele esteja comigo. Isso é que me sustenta para fazer a obra do Senhor. E o resto, E que nos move mais ainda, nos né? move mais Cada ainda vez saber que eu estou no mais. caminho certo. Como eu falei, falo, repito várias vezes, eu não estou aqui para agradar homem. Não estou para agradar homem. Então a Respeito, gente sim, pode até lideranças. afirmar, se você quer parar um crente de fazer a obra que ele está fazendo, não critique. Porque não vai. Não, no meu Você caso, vai incentivar mais ele, no né? meu caso, não, porque Isso é nem verdade. todos, né, estão aí com essa mesma. É aquilo. Eu falo assim o seguinte: não seja crente de banco para se alimentar, porque crente que se alimenta muito fica obeso e dá trabalho. Seja um crente que vá para a igreja, que se envolva com as coisas do Senhor. Se envolva com a obra do Senhor, porque você está ali envolvido. Então, quando vem crítica, você está envolvido na obra. Então, aquilo ali não vai te atingir. Mas quando você não está só recebendo, só se alimentando e não tem como passar aquilo, você vai ser atingido. Só vai se engordando. E vai se engordando e o obeso dá trabalho, o obeso começa, sabe, a não querer fazer, bate a preguiça, bate tudo. E aí, quando eu vou, não tô criticando os obesos, não, jamais, tá? Se quiser É. cortar, isso corta aí, Não, mas é tudo obeso bem, entendeu? espiritual. Não é Quando eu falo obeso obeso espiritual, tá? É isso aí, não é obeso de de corpo, não, obeso É, espiritual, tá? Porque justamente. se acomoda e não quer fazer nada, entendeu? Justo. É Então, aí verdade. quando vem as críticas, ou quando vem a luta, ou quando vem o dia ruim, que a palavra nos garante isso, que o dia ruim Isso. vai bater, Vai chegar. vai chegar, como é que você vai ter força para se erguer? Como é que você vai ter força para. Se você não está envolvido com o reino, você não está envolvido com nada do Senhor. Então se envolva. Pega um ministério desse na sua igreja que tiver aí, se envolva com alguma coisa, se envolva. Se você passar na sua igreja, ver o lixo ali, pega e jogue fora. Não espere alguém que pague, que seja pago para poder Seja fazer. proativo, né? Seja proativo no reino do Seja Senhor. proativo na rede social. Porque a gente pode ver, agora ver assim lá com Gideão, né? Gideão. Gideão. Tem uma multidão. Deus, não sai. Separa mais, tira um pouquinho aí. Não, ainda tem muito. Tira mais um pouquinho ali. E ali a gente vai E, vendo Deus trabalhar com aqueles que são proativos, sim. não com aqueles que não são. Porque aqueles 300, como é que eles se portaram para tomar água, para beber água? Né? Então, pessoas que estão atentas, estão proativos, sabem que estão na batalha e não podem amolecer. Sim. Então, É Deus uma, trabalha com esse tipo de sim, pessoas. aí vem né, as lutas, as perseguições de alguns lados, que aí você tenta te desequilibrar, mas se você não tiver firmado aí no que você quer, na palavra do Senhor mesmo, você acaba mesmo, né? E isso aí que me, me- é gratificante na minha vida, entendeu? Não Isso só é na minha, legal. como na vida dos irmãos lá que estão lá, né? De cada irmão que ajuda, colabora, né? Graças a Deus eu conheço alguns pastores, tive o privilégio de conhecer alguns pastores, conviver com alguns pastores, né? Que hoje, que hoje me vê, né? Uhum. Assim, fazendo a obra do Senhor, né? Você pode ver aí a quantidade de gente que tem aí. É um bom Quantidade, número, bom né? número, entendeu? Muita Muita gente. gente ali, E ó. você vê assim, conforme você mesmo disse, não tem só morador de rua. Não, aqui, ó. Você Não vê, tem tá só vendo? morador Tá de ali, rua. entendeu? Tem uns que É. passam, dão atenção pra nós, né? Então isso aí é muito bom. É muito bom. Fora as pessoas na rua que param a gente e ofertam na casa do Senhor, isso é muito bom, entendeu? Ver aqui, isso aqui é atrás da. Aqui isso aqui é no Hotel Shoptime, atrás da Avenida Brasil, tá vendo? Ah, sei, Aqui onde sei. tudo começou. É, Onde tudo começou foi aqui. Tudo começou foi aqui. Nós fomos, umas vezes, expulsos daqui por uns uhum. vigia aí. Uns segurança, né? Ó, dá pra vocês saírem daí? Eu falei, pô, mas a gente vai pra onde? Tamo na rua. Não tão intimidados. Eu falei, não, a gente vai pra aí então, cara. A gente vai só mudar de lugar, mas não vai sair daqui não. Mudamos, fomos aí. Então até hoje esse povo tá aí esperando nós ali, ó. Estão ali esperando nós, entendeu? É o café. Eles, pô, mas vocês, todo sábado vocês estão aí e é a mesma pessoa. Filhão, pode ser a mesma pessoa, mas a semente é lançada. Não sou eu que vou fazer a obra. Eu só tô fazendo o ID. Quem vai fazer a obra, o crescimento é ele. O Justo, é. Espírito Santo. Então não se preocupe, não.
quando nós começamos a levar esse pessoal para o centro de recuperação, quando eu tinha carro, eu ia muito na emoção. Levava o pessoal, como eu falei pro pastor, levava o pessoal lá e tal, não ficava uma semana. Isso entristeceu meu coração de chegar até o ponto de falar pro irmão de missa, falou, vamos levar ninguém mais não, cara. Não vamos não, poxa, vai pra lá, é custo, não sei o quê, a gente leva lá, a pessoa não quer ficar, não, vamos levar ninguém mais não. Liguei pro pastor de lá e falei, ó, pastor Levi, a gente não vai levar mais não, então não sei o quê. Olha que o homem sabe lá, que trabalha com ele, falou assim, irmão, vou falar uma coisa pra você. Eu trabalho nisso aqui já tem muitos anos. Vários já passaram por aqui, ficaram. Mas nesses montão que de tempo de vida que eu tenho aqui, se um sair daqui, se firmar, eu já tô feliz porque eu sei que o meu trabalho foi bem feito. Então não pare de trazer não. Se não quiser ficar, amém. Continue trazendo. Eu falei, poxa, então se o próprio cidadão lá que tem um negócio lá fala pra me trazer, Então, quem sou eu pode dizer que não vou levar, então vamos levar. Só que agora a gente leva na disciplina melhor, a gente faz uma triagem, a gente faz um negócio legalzinho, né? Não é de qualquer um. Então, volto a repetir, se você que tem um familiar que está necessitando, você tem dificuldade, procure nós, procure o pastor aqui, ele vai nos dar o contato, a gente vai entrar em contato com vocês. Você que tem pode ajudar, leva um lá, a gente pode leva, como colocar fazer. lá no nosso canal, Entendeu? acessa Isso lá, aí, bota lá, entendeu? manda na mensagem. Isso, tá? A gente E a gente faz esse contato direto com vocês para ele. É, para ajudar a família. Eu sei que tem famílias que estão necessitadas e não tem onde procurar ajuda. Então nós estamos aí para procurar ajuda. Estamos aí para ajudar, entendeu? Isso aqui é o pastor Roger, como eu falei, da Igreja Batista. O pastor Roger foi engraçado, né? Que, como eu falei da van, ele pediu nossa van. Aí eu, como pastor. Ele já está há um bom tempo com vocês também. Já tem mais de anos com nós lá. Ele sempre falou desse entendeu? projeto. Tá lá mais de anos. Que ele trabalha junto com vocês. É que eu falo. Humilde. Hoje, essa foto foi de hoje. Essa foto foi de hoje? De hoje? Essa foto foi de hoje, porque ele tá pregando aí. Ele não prega. Não é que ele dizer que não quer. Ele fala, cara, eu vim pra... Deixa eu servir, não prega. A gente nem chama ele. A gente nem chama ele pra pregar. Hoje foi exceção aí, porque o irmão Célio tava com ele, o irmão saiu, mas chamei pra pregar, porque ele não prega. Não é questão que ele não quer, porque ele quer servir. Então eu acho isso maneiro nele, entendeu? Porque não tem soberba de, porque eu sou pastor, eu quero... Não, quem tem que aparecer lá é Jesus. Quem é servo é servo. Servo é servo, acabou. Servo, entendeu? Servo é servo. Nós vemos pra servir. Tá aí é lá nos arcos da Lapa. No arco das Lapas de novo aí, tá vendo? Então é muito bom, muito bom aí. Essa foto foi de hoje também, de hoje. De hoje, né? De hoje, essa foto foi de hoje. Lá nos arcos. Essa foto foi de hoje aí. Acabou aqui. Acabou aí. Então, é isso aí. O projeto é esse daí, nós vamos para 7 anos, né? Pela misericórdia do Senhor. Começamos com muita dificuldade. Hoje nós temos, graças a Deus, o pão já está pago o mês todo. Esse mês de julho o pão já está pago, né? A nossos mantimentos lá tem café, tem leite, né? Para poder segurar, né? Mas a gente necessita, né? Para esse projeto não morrer. Eu sei que não vai morrer, porque assim como vários irmãos saíram... Está no coração de Deus. Não vai, pastor. Não vai morrer. Se posso falar aqui o que Deus faz, né, a gente se surpreende do que Deus envia. A gente chega no nosso celular com a irmã que é a tesoureira, e ela coloca no grupo R$200 da irmã, fulano de tal, 50 aqui, 20 ali, 30 ali, 300 ali, 150 aqui, 100 ali, doações, a gente, muito obrigado. E aí a gente coloca tudo explicadinho o que foi gasto, o que foi usado, onde foi usado, o que nós compramos, o que nós fizemos, combustível que nós gastamos, tudo explicadinho para as pessoas ver que o que ela enviou está sendo usado para a obra do Senhor. Tudo ali é usado para a obra do Senhor. Tá aí as fotos que a gente posta todo sábado, o pão que é comprado, tudo, o combustível que a gente gasta. A igreja ajuda com espaço, ajuda também com uma oferta todo mês, a nossa igreja ajuda, mas a maioria são pessoas de fora que ajudam. Então, louva a Deus pela vida de cada um que ajuda, louva a Deus pela vida dos nossos irmãos que saem de casa às 5 da manhã para ir lá ensacar um pão, para ir lá fazer o café. Para você que tá aí, que vai ter uma irmã lá, a irmã Jo, que ela só vai para tirar o copo, para dar na mão, a função dela é só essa, pegar o copinho e dar na mão. Mas tá lá, não perde, sabe? Servindo o reino. Enquanto alguns aí que têm saúde boa não quer servir. Isso aí é uma vergonha para vocês, tá?
se diz crente aí. E quem me conhece sabe que eu não É tenho. porque tem pessoas, como nós estávamos conversando antes, né? Tem pessoas, às vezes, com o passar 10, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos dentro de uma igreja e nunca vai ser testemunha e coparticipante do sobrenatural de Deus, É, porque foram só de banco, né? Não atuaram em lugar nem em área nenhuma. Ou então tem aqueles saudosistas, né, que fizeram, eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. isso aí. Como Deus se importasse com o que ele já fez. Já foi, Oxe, ontem já era, o amanhã poderá não mais voltar. Isso era um bordão de um locutor de uma rádio secular, é, nos anos 70, 80. Então, tem crente que vive assim. Né? Mas se você quer fazer, no reino de Deus, só fica desempregado, vamos dizer assim, né? Quem quer. Só fica sem trabalho quem quer. Porque tem. tem, E quando a gente fala muito do reino de Deus, a gente fala dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Qualquer igreja. Qualquer igreja. Só não trabalha quem não quer. Porque tem muita coisa para fazer. tem, pastor, tem, Para você ser participante e tem, cooperante nessa obra que Deus com nos certeza. convocou, né? Nos chama para ser ajudadores, cooperadores Cooperadores, dele. né? Cooperadores. Cooperadores. Cooperadores, isso aí. Então é muito importante isso, que não falta onde você pregar o evangelho, não falta quem você levar a palavra, né? O campo é o mundo. Tá aí. O campo estão branco, Jesus já falar. Pronto. Vamos orar para que mande Ceifeiros, ceifeiros. essa E, obra, né? e quando eu oro para que Deus mande ceifeiro, ele já está me dizendo, é você mesmo. Você está É isso pedindo, aí. estou enviando você. É isso aí. O difícil é reconhecer isso, não? Mas a pessoa até reconhece, mas não É, faz. mas não faz. Não faz. Até reconhece, sabe? Mas aí não podia ser o fulano. É Mano, igual quando a mano. pregação, quando você tá num culto e a pessoa fala assim, menino, a pregação é. Se aí fulano tivesse aquele, eu falei, não, miserável, a pregação é pra tu que tu tá escutando. Como se Deus não soubesse quem vai estar ali, né? É, se eu já ouvi, eu falei, não, olha, Deus não manda recado assim, não. pregação, olha, não, é pra tu, É para tu mesmo. que é pra tu, entendeu? É pra você, é pra mim mesmo, pra mim mesmo, porque antes de ir pra lá, vem pra cá, antes de cortar lá, vai cortar aqui primeiro. Então eu não posso ser hipócrita. Eu, quando costumo levar a palavra, eu falo sem demagogia nenhuma na sua presença, eu sei que Deus está nesse lugar aqui, que eu falo assim, meu Senhor, se sair algo da minha boca aqui nesse púlpito aqui, que não seja da tua parte, que o Senhor não deixe nem chegar em casa, que o Senhor me mate no meio do caminho. Eu não tenho medo nenhum de falar isso, pastor. Eu não tenho medo de falar nenhum isso no altar, onde for. Se sair algo da minha boca que não seja da tua parte, que o Senhor me mate no meio do caminho, que o Senhor não deixe nem chegar na minha casa. Não permita que eu fale Que eu algo fale algo que não seja do Senhor. Eu não, porque eu tô ali, eu tenho que falar dele, a palavra dele, o que ele manda. Eu não posso me omitir em nada, contando que seja dentro da palavra do Senhor. Mas eu não posso ser hipócrita de fazer uma coisa, falar uma coisa que eu não tô fazendo. Entendeu? Isso aí, eu amo o que eu faço. Gosto. Não só isso aí, assim. mas qualquer lugar que me chamarem na igreja do Nazareno ali para fazer, se eu puder fazer, eu vou. Outros pastores que me chamam, como eu falei pro pastor, me chamaram para ir lá para Minas já nessa van nossa aí. Pastor, pô, eu falei, ó, detalhe, quando esse pastor me chamou, é, eu falei assim, meu. Aí o pastor falou, fala com o Jair. Eu falei, pô, manda falar comigo, eu não sou nem pastor da igreja, fala com ele. Aí tá bom, vai Aí falar já comigo. resolve, É, né? fala com ele. Eu falei, Job, eu tô de férias. E, caramba, não. Aí eu falei, não, pastor, não tô de férias, não. Tá de férias mês que vem. Fala com ele aí, pra mês que vem, reserva mês que vem que eu tô de férias. E tu vai nas tuas férias? Eu falei, com certeza. Eu fui. Porque eu tô pra servir, pastor. Uhum. Se eu puder fazer, eu vou fazer. O Amém. crente que, como eu falei aqui, Tiago, o bem que você pode fazer e não faz, você já tá pecando. Então, se você pode fazer, E não faça. faz. Faça. Ué? Então, se eu posso servir, eu vou servir. E, né? Então, é isso E aí é que isso aí, me Jair. deixa gratificante, Glória né? a Deus pelo seu trabalho. Você está glorificando a Deus através da sua vida, Amém. da palavra dele que você está levando aos outros e glorificando a ele pelo seu trabalho, por ser servo.
Somos E o servos. servo está para servir, não Isso para aí. ser servido. É, O próprio Jesus disse, deu exemplo e falou isso. acho muito lindo quando Paulo vem escrevendo as cartas para Tito e para Tiago, ele fala: Eu, Paulo, servo do Senhor Jesus. No momento nenhum ele se intitula nada, ele se intitula servo. Então, e a gente tem que parar com esse negócio de se querer se intitular. E a gente tem que se colocar no lugar de servo, que nós viemos para servir, o necessitado, ou o grande ou o pequeno. Nós estamos aí para servir. Assim como eu estou para servir o pastor aqui, nesse momento aí. Então, é nisso aí que a gente tem que se colocar. E desde quando o crente se entender que é isso, o nosso evangelho muda. Verdade. Bem, conversamos aqui com o Jair, Amém. Glória a esse Deus. testemunho de vida Amém, Senhor. maravilhoso, da sua conversão, do seu encontro com Cristo e ter recebido, né? Não aceitou a Cristo, você recebeu, Recebi. né? Há aqueles que aceitam e que daqui a pouco rejeitam, e aqueles que recebem. Quem recebem é aqueles que abriu a porta, recebeu a Jesus, quando ele diz lá em Apocalipse 3, que eis que estou à porta Bato. e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei e serei. Então, esses recebem a Cristo na sua vida, na sua casa, no seu lar. E aqueles que aceitam, eu aceito essa caneca, mas daqui a pouco virou tão comum, né? Já estou tão acostumado com ela, aí larga para o cantinho. Mas quando a gente recebe, não, recebe um presente, a gente tem todo amor e carinho. É isso aí. Não ganhei então, é isso aí. Jair de quê? Jair Braga. Jair Braga. Jair Braga, Igreja do Nazareno. Um dos líderes do Ministério Jesus, Pão da Vida. Que bênção. Que Deus abençoe e continue abençoando você, sua equipe, todos aqueles que se empenham e trabalham nesse projeto. E que, com certeza, muitas dessas vidas vocês... Algumas já sumiram daí já, algumas sumiram. Amanhã... Volto para dar testemunho, vão lá só para tomar um café e falam, um dia eu estava aqui nessa Isso é gratificante, né? Isso que é gratificante. É o privilégio que Deus nos dá de ver aquilo que Paulo vai dizer, que o Evangelho é o poder. Então, é ver o poder de Deus em loco na vida dessas pessoas quando eles dão testemunho, né? De transformação. Isso é muito bom. Porque o Evangelho transforma. Quem não foi transformado, porque não recebeu o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Cristo, né? Isso aí. Isso aí, Jair. Muito obrigado por ter recebido o nosso convite. Eu agradeço. Deus continue te abençoando. Amém. Leva o nosso abraço lá para o pastor Marcos Barro, amigão. Falei para ele que estava vindo aqui. Ele vai vir aqui, ele vai estar agendando. Tem uma história de vida também boa. Ele tem, eu sei que tem. Amo muito, muito. Pastor, muito amigão bom. Ele, nosso, Igreja do Nazareno. E leva o nosso abraço para ele. E quer falar mais alguma coisa aí? As considerações finais aí? Fico muito feliz aí por esse convite, né? Que isso aí é promessa de Deus que veio na minha vida, né? Que foi falado que eu ia vir em lugares que eu nem imaginava estar aqui hoje, né? Falando isso daí no YouTube, em programa, né? Então, glorifica ele na minha vida, porque quem era Jair de Jesus? Não era nada, eu esquecido. Mas hoje eu prefiro ser esquecido pelos homens, mas ser lembrado por ele. Isso que é gratificante. Então, muito obrigado pela presença, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar falando dele, não de mim, mas dele, da obra dele na minha vida. E que Deus abençoe sua casa, sua vida, seu ministério. Que Deus abençoe esse programa. Que venham mais pastores de testemunho, que esse programa venha crescer e venha alcançar várias vidas. Eu agradeço. E agradeço a cada irmão que veio no projeto Jesus Pão da Vida. Agradeço o Célio, o líder, agradeço ao nosso pastor Barros, que nos deu a oportunidade de abrir as portas lá para o projeto Pão da Vida. O Edmilson. E agradeço também a Deus por esse privilégio. Muito obrigado aí, pastor. Amém. Jair. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Amém. Deus abençoe a sua vida sempre. Muito obrigado mesmo. Coração.